Que bom que você está aí demonstrando a tua fidelidade, o teu compromisso com o Senhor, declarando que apesar da distância, apesar de não poder estar aqui neste ambiente, você está unido com o Senhor, unido conosco aqui, que o ambiente daqui possa ser repartido, invadir a tua casa e receber nesse momento a visitação do Senhor. Que a tua fidelidade chegue aos céus e mostre: Senhor, eu estou aqui, permanecerei sempre ao teu lado, te desejando intensamente. Queremos também agradecer pela tua fidelidade, o compromisso que você tem tido de preservar junto ao altar tudo que o Senhor tem te abençoado. Queremos orar e agradecer pelos dízimos, ofertas que foram entregues durante essa semana, ou que vão estar sendo hoje. Você continua expressando a tua fidelidade ao Senhor e mostrando que o teu coração pertence a Ele. Tudo que é teu pertence a Ele. Senhor, nós te agradecemos pela fidelidade, pelo compromisso, pela demonstração de tantos fiéis que o Senhor conseguiu acolher, encontrar e atrair para a tua presença. Que o Senhor continue prosperando, trazendo sobre cada casa a provisão, a abundância, o socorro que vem dos céus, sempre suprindo em todas as necessidades. Consagramos a Ti tudo o que lhe é oferecido, e que o Senhor possa se agradar da fidelidade do Teu povo, porque o Senhor sempre é fiel conosco, e nós demonstraremos a nossa fidelidade sempre a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi muito agradável e uma sensação. Só quem pôde estar aqui no domingo sentiu a alegria de podermos estar de volta nos domingos, com os nossos cultos presenciais, bem que ainda não com a casa totalmente cheia, mas essa proximidade, como é preciosa, que bom que estamos retornando gradativamente, ainda às quartas-feiras, os cultos ainda serão online, vamos aguardar mais um pouco, estamos dando passos, mas a experiência de domingo foi maravilhosa. Depois de 5 meses retornando a estarmos juntos aqui pertinho, drive-in foi legal, mas aqui é contato, pelo menos visual, próximo, e ver o povo exaltando e agradecendo a Deus por Ele estar proporcionando esse momento de estarmos juntos aqui fisicamente. Vamos prosseguir nisso e passo a passo até que restabeleçamos tudo, mas uma experiência maravilhosa. Já se passaram 5 meses desde a última reunião presencial. Não imaginava que ia ser tanto tempo. A última foi dia 18 de março, foi numa quarta-feira, o Up Família, onde interrompemos ali as reuniões presenciais e imaginávamos que o tempo ia ser mais reduzido e que logo voltaríamos. 5 meses já se passaram. E ainda há uma caminhada, ainda há um tempo para retomarmos as atividades no novo normal, vamos dizer assim, mas estamos caminhando para isso e devemos aguardar e tomar os cuidados necessários, porque o tempo virá, onde todos poderemos estar juntos aqui. Mas esses 5 meses se passaram e ainda há uma jornada pela frente. E esse tempo que estamos vivendo este ano, eu vou dizer que a maior parte das pessoas que estão vivas, que não passaram por uma situação como essa, creio que aqueles mais idosos que passaram por uma situação e que vivenciaram as situações pós-guerra, o período das guerras, pôde presenciar uma situação assim. Mas eu posso dizer que a nossa geração não havia ainda passado por uma situação como esta. Isto tem gerado expectativas, aflições. Muitos estão aflitos, preocupados com as coisas que estão por acontecer, com os acontecimentos futuros. Isso é normal, gera nesse momento um momento de grande expectativa. Mas às vezes o que tem te
atemorizado, preocupado, deixado, aflito. São situações envolvendo enfermidade. Muitos, hoje em dia, inclusive na igreja, estão vivendo e tendo que passar por situações de enfermidade, seja pela Covid-19 ou outra enfermidade. Muitos têm situações também de problemas e conflitos em casa, situações de conflitos e situações que surgiram com esse novo tempo, dificuldades financeiras que atingiram alguns, outros têm podido passar por esse período com a provisão mantida, mas muitas situações têm trazido, e angústia, aflições, preocupações têm tomado conta de muita gente. Essas situações têm envolvido e gerado muitas vezes preocupações com enfermidades, com instabilidades emocionais. E eu sei que muita gente tem sofrido nesse tempo. Todos nós, de uma certa forma, estamos sendo atingidos, mas o Senhor está conosco, amém? Ele prometeu estar conosco por todos os dias até o confim dos séculos, e isso é a nossa garantia, a nossa segurança de que estaremos seguros, porque o Senhor está conosco. Mas com todas essas situações ocorrendo, eu queria te perguntar: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida em todos os aspectos? Qual a sua necessidade hoje? A Bíblia nos revela que somos seres tripartidos. Paulo declarou isso. O ser humano é composto de 3 partes, e todas elas têm as suas necessidades. Eu queria ler esse texto contigo, 1 Tessalonicenses 5:23, onde o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É comum as pessoas dizerem que o ser humano é um ser tripartido, formado de corpo, alma e espírito. Geralmente ouvimos esta sequência: corpo, alma e espírito. Mas Paulo apresenta aqui uma outra sequência. Paulo apresenta espírito, alma e corpo. E eu creio que ele está nos revelando aqui uma ordem de prioridade, onde devemos olhar primeiro, o que Deus vê em primeiro lugar. Na última quarta viva, o pastor João André trouxe uma palavra tremenda aqui sobre Jesus, quebrando protocolos para curar, para libertar, para trazer conquistas em situações difíceis, impossíveis, e Jesus interveio de uma forma sobrenatural para trazer vitória, para trazer livramento, cura, libertação. Muitas situações de problemas familiares, financeiros, enfermidades, pessoas que se manifestavam no chat ali, dizendo de situações de estarem deprimidas, de estarem angustiadas, aflitas, e eu tenho certeza que naquela noite, Jesus operou de forma tremenda na vida de muitos, tocando e agindo ali, nas enfermidades, no corpo, nas instabilidades emocionais, na alma. Isso é bom que aconteça, e devemos buscar, porque Jesus irá nos visitar, tocar no nosso corpo, na nossa alma, para nos sarar, porque Ele se preocupa conosco, Ele olha para a nossa vida e vê as nossas necessidades. Mas Jesus está interessado também no nosso espírito. Na pregação de domingo, o pastor Danilo expôs aqui situações em que Jesus curou um cego, um leproso, a mulher que estava com hemorragia, e para todos eles Jesus chegou e fez a seguinte declaração: a tua fé te salvou. Jesus não disse a tua fé te curou, mas Ele disse a tua fé te salvou. Jesus curou a enfermidade física deles
agindo no corpo, mas os olhos de Jesus estavam no Espírito, para que eles fossem salvos e alcançassem a vida eterna com o Senhor. Jesus sempre estará olhando para o nosso espírito. Nessa noite eu gostaria que refletíssemos juntos sobre o nosso espírito. O nosso corpo, a nossa alma tem necessidades, buscamos, colocamos diante de Deus, Deus age e opera. Quantas experiências temos vivenciado e presenciado na vida de tantos. Jesus curando enfermidades, livrando de situações financeiras, libertando de cadeias emocionais, libertando de pânico, libertando de depressão. Que maravilhoso é Jesus manifestar-se nesse poder e trazer cura sobre as nossas vidas. Mas gostaria de refletir sobre as nossas necessidades espirituais. Qual a nossa necessidade espiritual para esse momento em que estamos vivendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu espírito, como está? Ele está vivo ou está morto? Está cheio ou vazio? Está aceso ou apagado? Muitos textos na palavra falam sobre a vinda de Jesus. Acabamos de ler esse texto, Paulo em Tessalonicenses, aonde ele declara: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 1 verso 11, 2 anjos disseram aos discípulos de Jesus: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Registros na palavra de que Jesus vai voltar, sobre a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, detalhando um pouco mais sobre esse momento, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 15 a 17, ele demonstra alguns detalhes que nós precisamos estar atentos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Jesus declarou que irá voltar. A palavra nos mostra essa preciosidade. Devemos ter no nosso coração sempre essa expressão: Maranata, vem Senhor Jesus. Precisamos de Ti por completo, assim como nesta canção. Precisamos de Ti, muito de Ti. Precisamos da Tua presença nas nossas vidas, mas precisamos da Tua vinda. Quando Jesus vai voltar? Jesus mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mateus 24, 36 diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus disse: ninguém sabe o dia e a hora. Mas a Bíblia diz que apesar da igreja não saber o dia e a hora, isso não significa que estamos distraídos e que a volta de Jesus será uma surpresa. Se somos cristãos atentos, devemos estar preparados para este momento. O próprio Paulo, na carta aos primeiros Tessalonicenses, ele revela que não será totalmente uma surpresa. 1 Tessalonicenses 5, no verso 2, ele diz: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Dizendo ali que é um momento inesperado, que
dono da casa não sabe quando o ladrão vai vir e muitas vezes lhe pega de surpresa. Mas prosseguindo, logo no versículo 4 a seguir, ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Jesus está dizendo aqui, através dessa revelação, são revelações que Paulo recebeu. Quando ele diz da palavra do Senhor, ele teve revelações pessoais, onde Jesus expressou e revelou para ele esses momentos, e quando ele tenta transmitir algo para os irmãos de Tessalônica, ele diz: tudo bem, o dia, a hora, ninguém sabe. Jesus disse isso, mas o momento, a época, a proximidade, as circunstâncias, a igreja vai saber, vai poder perceber que algo está acontecendo e que esse tempo está se aproximando. O momento em que isso estiver acontecendo, a igreja vai perceber. Existem sinais indicando o final dos tempos. A palavra revela sinais. Numa ocasião em que fariseus, saduceus chegaram para Jesus e pediram para ele sinais, ele fez uma advertência. Falou: vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos? Isso está em Mateus 16, 3. Ele faz a seguinte colocação: mas sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. As pessoas que não têm um relacionamento com Deus, que não têm comunhão com o Espírito Santo, que não têm a percepção dos acontecimentos espirituais, os sinais vão vir e não vão perceber. Jesus, o maior sinal da parte de Deus, de salvação, de livramento, de socorro, de resgate da humanidade vindo à terra, os fariseus, os saduceus, os religiosos não perceberam este sinal. Mas quando Jesus se dirige aos seus discípulos, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 32, ele diz assim aos seus discípulos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Jesus está dizendo: quando vocês observarem certas situações, vocês sabem da proximidade. Há sinais, muitos sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. A igreja vai ser alvo e atenção de Deus, para que não seja pega de surpresa. Os sinais indicando que esse tempo está se aproximando. Quais sinais Jesus revelou indicando o final dos tempos? Como eu disse, o dia e a hora, o momento exato, ninguém pode. Jesus disse que nem o Filho sabia, só o Pai tem um momento determinado, exatamente o momento. Mas a ocasião, o ambiente, o cenário em que isso tudo vai acontecer, Jesus disse que isso indicaria a sua proximidade. E quando Jesus está falando sobre o final dos tempos, ele disse aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos de 10 a 11. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Devemos observar que situações envolvendo guerras, terremotos, epidemias, fomes, sempre ocorreram ao longo da história da humanidade. Se você estudar isso e pesquisar, você vai ver que sempre ocorreram essas situações. Mas o que deve chamar a nossa atenção é a intensidade, a frequência com que esses sinais têm acontecido na nossa geração.
Eu gosto de fazer algumas pesquisas e pesquisei o histórico de terremotos. Os mais intensos, os mais frequentes, em que época ocorreram? São épocas mais próximas de nós. Epidemias sempre surgiram, agora surge essa num aspecto global, envolvendo toda a Terra. E toda a Terra está sendo afetada por ela. Já ocorreram outras, mas a nossa geração não havia ainda presenciado. Muitos sinais surgirão, antecipando o momento em que Jesus irá vir buscar a sua igreja. Tem outro sinal, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas há 2 semanas atrás, no dia 13 de agosto agora, ocorreu um acordo de paz histórico entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Isso levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre essas duas nações no Oriente Médio. Se você costuma observar as situações de paz envolvendo o Oriente Médio, você vai ver que este é um dos sinais. Todo o processo de globalização, isso já está acontecendo há algumas décadas. Ele revela sinais de um cenário mundial que está sendo preparado para os acontecimentos do finais dos tempos. Há 40, 50, 60 anos atrás, não poderíamos imaginar toda a Terra interligada da forma como ela se encontra hoje, preparando ambientes aonde, de uma forma global, toda a Terra pode estar sendo expressado ali, poderes, governos, lideranças. Tem muitos e muitos sinais. Não quero aprofundar e detalhar sobre essas questões, mas hoje podemos vê-los muito mais próximos de nós. Nós precisamos observar todos esses acontecimentos. Observar que o que tem ocorrido ultimamente, Deus tem permitido uma situação que todas as nações da terra têm sido abaladas, a economia tem sido afetada. Situações onde jamais poderíamos imaginar anos atrás que aconteceria, hoje estamos vendo. Sinais que demonstram que no mundo todo está se formando ou preparando um cenário para acontecimentos futuros que vão estar antecedendo a vinda de Jesus. Todas essas situações, tudo isso que envolve, elas não devem nos atemorizar. Gostaria de tranquilizar a tua alma e declarar que o que a palavra diz é que Jesus virá buscar a sua noiva, buscar a igreja. Se você está nela, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Isso é uma alegria e é um motivo de grande expectativa, a ansiedade da noiva que fica contando os dias, os minutos, os segundos até chegar o momento do casamento. E ele está se aproximando. Que essa seja a expectativa no seu coração. Jesus está vindo, ele vai vir de uma forma maravilhosa. Como deveremos estar preparados para esse momento? Como deve estar a vida espiritual dos cristãos nesse tempo? Essas situações não são e nem devem te atemorizar, mas nos despertar para nos prepararmos para esse grande tempo. Pois Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Ele disse que a igreja não será pega de surpresa, ela será avisada através de sinais. E se você vive atento aos sinais que saem dos céus, que estão em sintonias com a palavra, com a revelação que Deus já deixou na palavra, você está seguro de que o Senhor lhe guardará. Jesus virá primeiro buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele vai casar-se com ela. A Bíblia relata e revela detalhes sobre as bodas do Cordeiro. E depois estabelecer definitivamente sobre a terra o seu reino de paz. A Bíblia diz que no final dos tempos haverá um período de 7 anos de tribulação. É a última semana de anos da revelação que Daniel recebeu sobre as 70 semanas
que estão estabelecidas para o povo de Israel, Deus disse, 70 semanas estão estabelecidas sobre o teu povo, Israel. Isso está em Daniel, capítulo 9. Mas Deus prometeu o livramento para esse período. Olha, em Apocalipse 3:10, eu queria que você atentasse a essa promessa preciosa, maravilhosa de Jesus. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqueles que guardarem a palavra da perseverança, aqueles que perseverarem. Jesus confirmou isso, o próprio Jesus disse em Mateus 24:13. Mateus 24:13, Jesus diz assim: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu digo, persevere, não desista de viver na presença de Deus intensamente, lute para preservar as conquistas que você já teve, agarre-se à salvação, agarre-se à coroa, ao prêmio que Jesus já lhe concedeu. Não permita que as preocupações, que as situações, que as distrações, que o momento que estamos vivendo roube a tua atenção, tire o teu foco, coloque em outras áreas e não coloque nas promessas que Jesus estabeleceu sobre aqueles que perseverarem, sobre aqueles que lutarem para preservar aquilo que conquistaram. Apocalipse 3:11, Jesus dizendo para a igreja: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus prometeu nos guardar. Jesus prometeu que apesar de tribulações virem sobre a terra, Ele vai nos guardar. Mas é necessário que façamos a nossa parte, que perseveremos até o fim. A palavra é clara: guardar a palavra da perseverança, permanecermos firmes até o fim, não retrocedemos, caminharmos com Jesus, mas continuarmos caminhando, vivemos em intensidade com Jesus e continuarmos vivendo em intensidade na igreja e continuar vivendo. Nesse tempo de pandemia, de distanciamento, de atividades não suspensas, mas distantes, você pode ter se escondido atrás disso. Você pode ter se distanciado da comunhão, da intimidade, da sua devocional, do seu tempo com o Senhor, do momento em que você tem a sós com Ele, do momento em que você tem na comunhão com seus irmãos, pode ser distanciado das células, pode também não estar atento a todos os finais de semana em ouvir e receber a palavra que o Senhor tem para cada um de nós através dos cultos. Persevere, permaneça firme, porque as promessas de livramento são para os que perseverarem até o fim, para os que mantiverem firmes a tocha. Mas que tocha? Existe uma luz que Jesus diz que vai ser o sinal nas nossas vidas. Eu queria ler um texto ainda com vocês, queria que vocês observassem a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. Jesus revelou qual a noiva Ele virá buscar. Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, diga assim, meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o.
E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Novamente aqui, Jesus dizendo: vocês não sabem o dia e a hora. Mas para não ser pegos de surpresa, ao discernir os sinais do tempo, preparem-se, preparem-se. Essas 10 virgens aqui são a igreja. Não dá para imaginar que as 5 prudentes que estavam com azeite são a igreja, e as 5 nécias sejam as pessoas que não têm uma vida com Deus, as pessoas que estão no mundo. O mundo não reconhece o noivo, não está esperando o noivo, nem reconhece Jesus como noivo. Não há como identificar. As 10 virgens são a igreja. Na igreja cristã de hoje estão as 10 virgens, as nécias e as prudentes. Uma parte entra e a outra fica de fora. Qual a diferença entre elas? A diferença é a presença ou a ausência de azeite. A Bíblia sempre relaciona o azeite com a unção e a presença do Espírito Santo. Viver sempre cheio do Espírito Santo te fará ser uma virgem prudente, preparada para encontrar-se com o noivo quando ele vier te buscar, amém? Esteja preparada com o azeite na sua vasilha. Essa aqui é uma candeia, uma mini candeia. Trouxemos de Israel. É uma vasilha onde você pode preencher e encher de azeite. Tem um pavio que acende. Enquanto estiver azeite, o pavio está aceso. Mas se o azeite acabar e não for reposto, a lâmpada se apaga. Essa é a lâmpada que elas carregavam. Um tipo de lamparina, para você entender melhor, como se fosse uma lamparina, onde o fogo é alimentado pelo óleo. As nossas candeias precisam estar sempre acesas. Como vão estar sempre acesas? Quando estiverem sempre cheias. A Bíblia diz, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Se Paulo está alertando aqui, enchei-vos do Espírito, se ele diz enchei-vos, é porque pode se esvaziar. Senão ele não faria essa advertência. Paulo também adverte, não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala não apagueis. Se ele fala não apagueis, é porque o Espírito pode ser apagado. O Espírito aqui, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo nas nossas vidas, é o Espírito Santo que nos deu vida e que preservará em nós acesa a chama da vida que Deus estabeleceu. Mas precisamos fazer a nossa parte. Jesus não chegou naquele momento com um jarro de azeite e abasteceu a vasilha daquelas virgens nécias. Ele chegou e identificou quem tinha e quem não tinha. As virgens nécias também não puderam tomar o azeite das prudentes. Não dá para tomar da vida espiritual de um irmão, uma irmã que está ao seu lado para si. Isso é conquistado pessoalmente. Cada um precisa preencher a sua própria candeia de vida, estar sempre cheios do Espírito, sempre conectados em Deus, sempre buscando todas as formas possíveis para ser preenchidos, abastecidos e manter esse abastecimento continuamente. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, não o convidou para ser seu Senhor e Salvador, não entregou a sua vida, não fez ainda uma declaração dizendo que deseja recebê-lo, seu espírito ainda está sem vida, e para que ele seja vivificado, o Espírito Santo precisa entrar e você precisa convidá-lo.
Se você quiser fazer isso, você pode procurar, vai ser colocado um contato na tela para que você possa entrar em contato, para que possamos te ajudar a encontrar esse caminho de ter a sua vida no Espírito. Não perca a oportunidade, não deixe passar o tempo. O tempo está voando, isso é comum muitas pessoas declararem que parece que o tempo, que hoje o dia tem menos horas e as coisas passam muito rápido, e está passando e passando. Isso é algo também resultado de profecia. A ciência tem crescido e multiplicado, as coisas estão caminhando numa velocidade muito grande. Não perca tempo. Se você já viveu na presença do Senhor, se já teve a chama do Espírito Santo acesa, mas deixou que se apagasse, se afastou por alguma razão, convivemos com pessoas, nós, líderes, falhamos. Muitas vezes, decepções podem tirar alguém da presença de Deus. Não permita que isso aconteça. Reaproxime-se de Deus, reconecte-se a Ele, faça com que essa ligação seja restabelecida e Deus possa continuar preenchendo o seu espírito com vida, com óleo, com azeite. Se há algo na sua vida que foi se esfriando, esvaziando, recupere esse tempo perdido o quanto antes. Faça isso, procure alguém hoje. Se você conhece alguém que está vivendo nessa situação, você pode estar aí com a sua candeia acesa, cheio da presença de Deus, vivendo um momento radiante. E esse é um tempo onde Deus tem visitado e temos podido ter experiências muito maiores que não tínhamos há 5 meses atrás. Isso é uma realidade. Passaremos desse tempo com níveis muito maiores de conquista, muito mais cheios e revigorados pelo Senhor. Esse tempo é um tempo que o Senhor estabeleceu para a igreja, está sendo purificada, trabalhada, amadurecida e crescer. Sairemos com certeza melhores. Essa é a minha declaração sobre a sua vida. Mas faça a tua parte. Se você tem vivido cheio da presença de Deus, mas conhece alguém na tua célula, familiares, pessoas que você conhece que já caminharam com Deus e que foram se esfriando, foram se apagando, foram se esvaziando, e hoje, se Jesus voltar, não vão encontrar, poderá não encontrar azeite nessas vasilhas. Dê essa palavra de advertência, compartilhe essa palavra, envie esse link, coloque a tua mão para que tantos quanto forem possíveis acordem, estejam vigiando, estejam vigilantes. Não deixe passar esse tempo, não se distraia com as situações, não esteja também preocupado em se proteger para não contrair uma contaminação, porque a sua saúde, seu corpo vai ser abalado, tentando manter uma condição de equilíbrio para não entrar em depressão, não entrar em desespero, tentando manter uma saúde emocional. Tudo isso é muito importante e necessário, mas não vai adiantar nada disso se o espírito estiver morto, se estiver vazio. Jesus pode curar o corpo e a alma, mas se o espírito estiver vazio, se a lâmpada não estiver acesa, quando ele chegar, vai ser muito triste. Muitos podem ter a roupa de noiva, podem fazer os gestos de noiva, todos os movimentos, uma aparência externa de noiva, mas não ser a noiva. A identidade da noiva é interior. Não olhe para o seu corpo, não olhe para a sua alma agora. Eu queria te pedir, olhe para o teu espírito. Veja como ele está, se está vivo ou morto, se está cheio ou vazio, se está aceso ou apagado. Eu queria pedir que você agora fechasse os seus olhos. Onde você está? Na posição em que você está. Que você fechasse os seus olhos e olhasse para o seu interior. Olhe para o seu espírito. Como ele está hoje? Se você olhar para o seu relógio, agora você poderá dizer: são quase 9 horas.
Mas com seus olhos fechados, se você agora olhar para o relógio do tempo de Deus, procure observar agora o relógio do tempo de Deus, você vai olhar e vai falar: vixe, já são quase meia-noite. Já são quase meia-noite. Permaneça com seus olhos fechados. Estamos a poucos minutos da meia-noite. Esse momento pode ser a vinda de Jesus, ou quem sabe a nossa morte. Podemos passar por situações em que amanhã ou depois os nossos dias se completem, Deus interrompe os nossos dias e fala: o seu tempo terminou. Vai ser a nossa meia-noite, vai ser a sua meia-noite. Isso pode demorar anos, ou pode chegar nos próximos dias, mas a meia-noite vai chegar para a igreja. A igreja vai ter um momento em que Jesus vai vir e vai encontrar-se com ela. E as que estiverem cheias de azeite, acesas, vão entrar para as bodas, o casamento maravilhoso de Cristo e a sua noiva. Mas as que estiverem vazias, apagadas, sem espírito, sem a presença de Deus agindo na sua vida, mesmo que já tenham vivido essas virgens, nessas elas saíram com azeite, elas tiveram no momento uma vida com Deus, mas passou o seu tempo e muitas situações fez com que elas se esvaziassem. Esse é o sinal. Se a meia-noite chegar, será que estamos prontos para nos encontrar com o noivo Jesus? Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, eu queria te convidar a você estar refletindo. Aí no seu momento, junto com Jesus, com o noivo, faça a sua declaração do que você está precisando dele nesse momento, olhando para o seu espírito. E aí em seguida eu retorno para nós orarmos